Campeões, muito bem-vindos a mais um vídeo de notícias e rumores do futebol nacional e hoje começamos com uma bomba porque o Derby da Luz poderá ter menos de meia casa. Até ontem à tarde estavam cerca de 55 mil entradas autorizadas entre lugares cativos e bilhetes vendidos no Estádio da Luz, tendo em vista o jogo de sexta-feira. Só que o Derby com o Sporting e as expectativas dos responsáveis encarnados no que à lotação diz respeito são bastante mais conservadoras. Fonte do Clube da Águia deu conta à imprensa nacional que, na melhor das hipóteses, as bancadas deverão receber meia casa ou nem por isso, ou seja, qualquer coisa como 20 a 30 mil adeptos. A questão é que, apesar das 55 mil entradas neste momento já autorizadas, muitos dos que já têm bilhete ou até mesmo lugar cativo poderão não ir a jogo, seja por opção própria, seja porque simplesmente poderão não conseguir o necessário teste atempadamente, isto porque a capacidade de resposta das instituições responsáveis pela realização de testes, ou seja, farmácias e laboratórios, serão colocados sob forte pressão nas próximas 48 horas. Ontem já eram muitas as farmácias na zona de Lisboa que já não estavam a aceitar marcação de teste antigénio para esta semana. Queria começar com este ponto e agora sim, vamos então à nossa análise do mercado nacional e com as principais notícias e rumores destes últimos dias. Pelo norte de Portugal, o Futebol Clube do Porto está impedido de inscrever jogadores na Liga, uma vez que se encontra em cumprimento relativamente ao pagamento de uma verba de 40 mil euros ao Jega United, clube que formou o nigeriano Zaidu. A verba em causa diz respeito à primeira prestação do mecanismo de solidariedade que remonta a 2020, ano em que o lateral esquerdo, de 24 anos, se transferiu do Santa Clara para o Futebol Clube do Porto. E enquanto não for liquidada, a SAD não poderá proceder à inscrição de novos jogadores, uma situação que, no entanto, será desbloqueada assim que os Dragões procedam ao pagamento desse valor ao clube responsável pela formação do defesa nigeriano. Mas o imbróglio não se fica por aqui, é que a quantia que diz respeito à segunda prestação, relativa a 2021, também já se encontra em atraso. São cerca de 35 mil euros, pelo que a FIFA já abriu um segundo processo, podendo levar o Conselho de Disciplina do organismo que tutela o futebol mundial a aplicar novas sanções disciplinares ao Futebol Clube do Porto. Zaidu fez grande parte da sua formação na Nigéria, tendo-se transferido para a Europa em 2016 pela porta do Gil Vicente, muito embora nunca tenha jogado no clube de Barcelos. Emprestado ao Mirandela, do Campeonato de Portugal, o lateral esquerdo assinou 3 épocas de grande nível que o projetaram para o Santa Clara, onde esteve apenas uma temporada. No verão de 2020, o Futebol Clube do Porto apostou fortemente na sua contratação, tendo investido 4 milhões de euros, acrescidos de 275 mil euros de encargos adicionais. Zaidu ganhou imediatamente um lugar na equipa de Sérgio Conceição e chegou à seleção nigeriana com grande projeção na Champions, onde foi considerado uma das revelações da fase de grupos na época passada. Apesar de nunca ter convencido os adeptos portistas, já foi apontado por diversas vezes a clubes da Premier League, o lateral esquerdo manteve-se firme sempre no Dragão e nos últimos jogos recuperou a titularidade, tendo assinado uma exibição bem conseguida em Liverpool. Fecho as notícias azuis e brancas com o processo de Luís Dias, que alegadamente é inegociável em janeiro. Sérgio Conceição já reuniu com Pinto da Costa, segundo o Correio da Manhã, para manifestar a sua vontade de segurar Luís Dias até ao final da época, tendo considerado o colombiano fundamental para a conquista do título. Sérgio Conceição tem a palavra do presidente de que o colombiano só sairá em janeiro se alguém bater a cláusula de rescisão, que é de 80 milhões de euros. Uma situação pouco provável. O colombiano tem contrato até 2024, o que deixa para já de parte a possibilidade de uma renovação que sairia cara aos Dragões face ao rendimento demonstrado pelo atleta. Em cima da mesa está a possibilidade de o Futebol Clube do Porto comprar os 20% que lhe faltam do passe ao Júnior Barranquilla, que pede 10 milhões de euros, mais do que os portistas pagaram pelos 80% em 2016. Relativamente a notícias encarnadas, e como vimos no vídeo de ontem, o portal Tuttomercato Web anuncia que o Benfica fez uma proposta por Unai Núñez de empréstimo com opção de compra por 12 milhões de euros. Apesar da notícia, cá em Portugal, o jornal Record diz saber que os encarnados ainda não avançaram pelo central do Atlético de Bilbao. O jogador de 24 anos está na mira das Águias, tendo em vista o mercado de janeiro, porém, até ao momento, as Águias não fizeram qualquer oferta. Até ao final do ano, a concentração está no difícil ciclo de jogos, incluindo 3 clássicos, 2 com o Porto e 1 com o Sporting, e ainda o decisivo embate com o Dinamo de Kiev na fase de grupos da Liga dos Campeões.
Continuando com dossiês encarnados, a imprensa turca reforça o interesse do Galatasaray em Gedson Fernandes já na próxima janela de transferências. O jornal Milliyet dá conta de que o clube de Istambul pensa avançar com uma proposta de 8 milhões de euros pelo médio encarnado de 22 anos, já em janeiro, depois de um encaixe de 16 milhões de euros com a participação na Liga Europa. O Gala já terá pedido reunião com o Clube da Luz para negociar Gedson, que tem contrato até 2023 a título definitivo. João Muniz assinou contrato profissional com o Sporting, no clube desde 2019, proveniente do Pinguinzinho. O jovem central de 16 anos dá assim um importante passo no emblema leonino. Fã de Gonçalo Inácio, João Muniz apresenta-se, para quem não o conhece, como um jogador com parecenças ao central do Sporting, sobretudo pelo pé dominante, o esquerdo, a qualidade de passe e a maneira como sai a jogar. O Boa Vista não demorou a anunciar o sucessor de João Pedro Sousa. 6 anos depois, Petit está de volta ao estádio do Bessa. O técnico que esta época deixou o Bessade, onde esteve há 3 temporadas, regressa a um clube por onde passou como jogador. Foi campeão nacional e formado no clube e como treinador, tendo sido o primeiro a orientar os achadrezados no regresso à Primeira Liga. Depois de deixar o Boa Vista, Petit passou por Tondela, Moreirense, Paços de Ferreira, Marítimo e Bessade, de onde saiu esta época com apenas uma vitória em 10 jornadas. Também já há substituto para João Henriques em Moreira de Cónegos. A verdade é que o Clube da Liga Portugal tem acordo para a chegada de Lito Vidigal ao clube, com apenas alguns detalhes a faltarem ser definidos entre as partes envolvidas. Lito Vidigal vai ter desta forma um novo desafio após mais de um ano sem abraçar nenhum projeto, após a sua saída do Marítimo em 2020. Além dos insulares, o técnico de 52 anos já tinha orientado Estrela da Amadora, União de Leiria, Belenenses, Aroca, Clube Desportivo das Aves, Vitória e Boa Vista no primeiro escalão do futebol português. Saltamos agora para o Brasil, onde pouco tempo depois de ter anunciado a saída de Renato Gaúcho do comando técnico, o Flamengo deu a conhecer que Maurício Sousa, até então treinador adjunto, vai assumir novamente a pasta de treinador principal de forma interina. Recorde-se que o treinador brasileiro de 47 anos conta com um longo percurso como técnico das camadas jovens do Mengão e já esta temporada foi chamado a orientar a equipa principal durante 11 encontros, nos quais somou 9 triunfos, com apenas 4 desafios pela frente, todos relativos ao Brasileirão. O Flamengo resta assegurar a vice-liderança do campeonato, já que, ao que tudo indica, o Atlético Mineiro está a encaminhar-se para conquistar o título. José Pekerman, o histórico treinador argentino, está de volta ao ativo 3 anos depois de deixar a seleção da Colômbia. Ele que estava sem treinar desde 2018, altura em que terminou uma ligação de 6 anos com a seleção colombiana. Aos 72 anos, Pekerman vai orientar a terceira seleção da sua carreira, neste caso a Venezuela. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.